Meus amigos, sejam bem-vindos ao As Vozes do Gol, eu sou o Ciro Guetz e antes de qualquer coisa faço o convite, inscrevam-se, ativem as notificações e compartilhem os nossos conteúdos. Mais um especial aqui no canal Rádio Gaúcha, 98 anos, pioneira nas transmissões esportivas do Rio Grande. A partir de agora, embarque comigo na nossa máquina do tempo para o dia 19 de novembro de 1931, data em que Hernani Ruschel transmitiu de forma improvisada a vitória do Grêmio sobre a seleção do Paraná por 3-1 na antiga Baixada do Moinhos de Vento, pelo microfone da então Rádio Sociedade Gaúcha. Essa é considerada até hoje a primeira irradiação de futebol de Porto Alegre e do estado. No dia 8 de fevereiro de 2025, a Rádio Gaúcha chegou aos 98 anos de existência. A emissora foi fundada em 1927 como Rádio Sociedade Gaúcha. Em 3 de julho de 1957, foi adquirida por Maurício Sirotsky Sobrinho e Frederico Arnaldo Balvé. Fundamentalmente, aí começou a se desenvolver o grupo RBS. Inúmeros profissionais passaram ou fizeram história na Gaúcha, que ao longo do século XX se consolidou como a rádio mais importante do Rio Grande do Sul, uma potência no Brasil. Mas voltando a 1931, nessa época era bastante comum o uso de anglicismos em relação ao futebol. Match para jogo, corner para escanteio, player para jogador, goal para gol e speaker para narrador. Apesar de já ser um esporte popular no país, o futebol ainda não tinha muito espaço no rádio de uma forma geral. Nesse mesmo ano, Nicolau Tuma, pela Rádio Educadora Paulista, fez aquela que é considerada a transmissão pioneira na íntegra, no dia 19 de julho, entre combinados de São Paulo e Paraná. Muitas dificuldades estavam relacionadas à estrutura tecnológica, em comparação com a atualidade. Além disso, havia a desconfiança de dirigentes que pensavam que o rádio poderia afastar os torcedores das canchas. Houve casos de narradores que chegaram a ser expulsos de estádios. No princípio dos anos 30 também não existiam funções definidas como conhecemos hoje: narradores, repórteres, comentaristas e plantões. Foi numa quinta-feira, 19 de novembro de 1931, que Hernani Ruschel, o speaker número 1, então locutor da Rádio Sociedade Gaúcha, protagonizou a primeira transmissão de uma partida de futebol pelo rádio no estado. Em um trecho da dissertação que defendi em 2015, intitulada Narradores de Futebol dos Desbravadores aos Contemporâneos, Estilo e Técnica da Locução no Rádio Porto Alegrense de 1931 a 2015, que, em 2020, resultou no livro As Vozes do Gol, amplio as questões sobre essa história. Ouça! Conforme Ferrareto, em 2002, Ruschel, que não se interessava tanto por futebol, de forma improvisada descreveu a vitória do Grêmio por 3-1 contra a seleção do Paraná. Explica Ferrareto que o desportista Ari Lund soprava os nomes dos players a Ruschel. Como conta Dal Piaz, também em 2002, a imprensa deu destaque ao acontecimento e, inclusive, o comércio se mobilizou para o jogo. O Grêmio porto-alegrense enfrentará hoje à tarde o combinado paranaense, Correio do Povo, 19 de novembro de 1931. Como destacado, este confronto amistoso aconteceu no estádio da Baixada. De acordo com informações da Grêmiopédia, o tricolor entrou em campo com Lara, Dário, Sardinha, Mabilha, Poroto, Russo, Laci, Artigas Pérez, Luiz Carvalho, Foguinho e Nenê. O técnico era Telêmaco Frazão de Lima. O Grêmio, portanto, venceu por 3-1. Os gols foram marcados por Nenê de pênalti e Artigas Pérez, jogador uruguaio, em 2 oportunidades
para o Grêmio e Levorato descontou para a representação paranaense. Conforme a autora Adriana Ruschel Duval, em 2012, ela que é sobrinha neta do speaker, Hernani Ruschel começou a sua carreira em 1930, mas para atuar no rádio passou por uma seleção onde havia mais de 46 candidatos disputando apenas uma vaga para a Rádio Sociedade Gaúcha. Após a primeira etapa, sobraram 24 locutores, dos quais apenas Hernani Ruschel foi o escolhido. Confira um áudio raríssimo neste especial de uma entrevista realizada por Flávio Alcaraz Gomes com Hernani Ruschel nos dias 26 e 27 de setembro de 1972, no programa 2001, pela Rádio Guaíba. Ruschel justamente relembra do processo que participou no concurso que o efetivou como profissional da Rádio Sociedade Gaúcha. Além disso, ele realiza uma performance de leitura de uma locução noticiosa em pleno programa. Comecei a fazer o concurso em agosto de 30. Concurso para locutor. Para locutor. Foi um concurso muito apertado. Eu tenho aqui alguns dados sobre esse concurso. Apresentaram-se 46 candidatos, foram selecionados 24. Desses 24, parece que apenas 11 foram submetidos à prova de microfone. É questão de voz. Então, os assinantes da Rádio Sociedade Gaúcha, porque se dava a esse sócio da rádio o mesmo nome que se dava a designação do sócio da telefônica, quer dizer, do assinante de telefone. Então, seriam os ouvintes hoje? São os ouvintes, mas não eram só ouvintes, eles eram sócios, porque era uma sociedade civil com finalidades puramente artísticas e culturais. E esses sócios pagavam, parece que 5 cruzeiros por mês, é o que sustentava a estação. Os anúncios eram pagos por mês também, como se fosse uma assinatura de um jornal. E depois, então, quando começou a funcionar lá na caixa d'água, é que começou com anúncios, tabela de preços. Ainda tenho lá em casa um contrato de 2 anos da Casa Carvalho. A 12 cruzeiros a frase por noite e 10 cruzeiros ao meio-dia. Frases de 20 palavras. A rádio operava quantas horas por dia? Da meio-dia às 2 e das 7 às 11. E o que fazia? Tinha programa de estúdio. Praticamente era programa de estúdio. Depois lá, pelas tantas, depois das 10 horas, das 9h30, 10 horas, entravam a música, e geralmente música seleta. Não havia noticiário ainda? Havia, sim. Desde aqui da Farmácia Carvalho já tinha. Mas era a leitura da página do Correio do Povo. E geralmente quem lia era o operador, que era o técnico da estação, Ladislau Lidvinsky. Ele era um funcionário da Prefeitura Municipal, posto à disposição da Rádio Sociedade Gaúcha, porque ela não tinha recursos. E como o primeiro presidente tinha sido um alto funcionário da Prefeitura, ele pôs esse funcionário à disposição, com auxílio da Prefeitura. Hernani Ruschel, um dos primeiros speakers do Rio Grande do Sul, o primeiro speaker comercial, digamos assim, começou a relatar ontem os primórdios da rádio aqui em Porto Alegre. Ele contou que em 1927 um grupo de amadores instalou em cima do Grande Hotel a Rádio Sociedade Gaúcha, formada por assinantes. Quem possuía um rádio, geralmente feito em casa, pagava a assinatura mensal de R$5.000 naquela época para poder ouvir o que a Rádio Gaúcha de então divulgava. Durante 4 anos a Rádio Gaúcha ficou no Grande Hotel. Depois mudou-se para os Moinhos de Vento.
umas torres maravilhosas. Eu me lembro, ainda era menino naquela época, de madeira, me parece que até, se não me falha a fixação visual, miniaturas da Torre Eiffel de Paris. Eram pintadas de amarelo, não era, né? Exatamente. E a partir de então a rádio parece que começou a deslanchar no Rio Grande do Sul. Isso é o que o Hernani irá contar hoje nesta série de programas que nós estamos destinando não só, volto a frisar, aos que nos ouvem hoje, mas também como depoimento à posteridade. Telefonaram-nos depois do programa de ontem dizendo: mas que idade tem esse coroa que está falando? Ele tem voz muito boa ainda para locutor. Então, meus cumprimentos, Hernani. Temos um texto aqui. Vamos ver se o coroa, o primeiro locutor de rádio do Rio Grande do Sul, Hernani Ruschel, ainda está em forma. Ele me deu o texto, mas não me deu tempo para ler. Não dei, realmente, não dei para ler. Banco Nacional do Comércio S.A., Banco da Província do Rio Grande do Sul S.A., Banco Industrial e Comercial do Sul S.A., os 3 maiores bancos privados do sul do país, agora reunidos, trazendo até você o programa 2001. Aprovado, Fontela? Aprovado. A carreira de Hernani Ruschel, porém, não durou muito tempo. O locutor largou o rádio em 1936, conforme registrado na Folha da Tarde no dia 4 de novembro, sob o título Hernani Ruschel vai abandonar o rádio. Na competição, para tornar-se locutor da Rádio Sociedade Gaúcha, Hernani Ruschel disputou a vaga contra um de seus irmãos, Nilo Ruschel, que, na oportunidade, terminou em segundo lugar. Segundo Vidal, em 2013, a revista do Globo, em 1936, rendeu Hernani Ruschel o apelido de A Voz Alegre da Cidade. Além de locutor, Hernani também era cantor e tornou-se muito popular entre os ouvintes que o consideravam agradável e simpático, aos períodos em que atuou nas rádios Sociedade Gaúcha e Difusora Porto Alegrense. Foi uma disputa saudável entre irmãos, conforme conta o filho do locutor, que também se chama Hernani Ruschel. Existia uma espécie de rivalidade positiva entre os irmãos. Eram humanos queridos, tinham residências uma ao lado, junto, ali na Rua Silvério. Um era número 700 e outro 718. Então se criaram as famílias juntos, né? A vovó morava aqui na Duque de Caxias. E já o tio Paulo e o tio Nilo já estavam fora. Eles tinham Quitandinha Serenates, que foi talvez um dos primeiros conjuntos de samba, que fizeram sucesso no Rio de Janeiro, e São Paulo já naquela época já era um poderio econômico, já contratou eles. E aí eles tiveram uma puxada lá em São Paulo, um período, e depois dali foi se abrindo. O tio Nilo foi locutor, já depois ficou administrador da rádio, tinha essa capacidade de administrar. Depois foi secretário de Cultura na época da prefeitura. É um homem e escrevia muito bem, né? O tio Nilo teve vários livros, como A Rua da Praia, que foi famoso, O Gaúcho a Pé, teve várias obras. E o meu pai junto nesse período, sempre morando do lado. O tio Paulo morava na Rua Santa Cecília, perto do Zafari, Ipiranga. Aquilo ali eram terrenos da casa dele. Começou a esculpir, o Paulo ia a compor, e trabalhava também na Polícia Civil, era funcionário público. O tio Alberto foi para a Espanha filmar, fez aqui no Brasil, estourou com o filme O Cangaceiro, depois fez o Ângela, que foi sucesso, e vários outros na antiga Vera Cruz, que era uma cinematográfica grande que o Brasil teve. Depois terminou-se com o tempo, né? E dali ele foi para a Europa. Aí filmou na Espanha, fez vários filmes na Espanha, alguns não conhecidos aqui. Filmou com Charlton Heston, mais algumas pessoas conhecidas. Inclusive os filhos dele devem ter uma carta do Charlton Heston convidando ele para voltar para os Estados Unidos, eram amigos. Então teve várias cruzadas assim, que a gente vai pegando pinceladas dessa relação. E o encontro sempre era ali na minha casa ou na casa do tio Nilo. Então a família toda se encontrava. A tia Ruth fazia novela junto com eles, que era uma das artistas da novela. A tia Mimi, que chamavam, era o papel que ela fazia. O meu pai, o tio Nilo e mais 2 ou 3 amigos que faziam a novela. Era uma novela que
assistiam todas, até pessoas antigas me comentavam, assistia todos os dias, não sei quantos capítulos eram, e a gente perdeu isso aí. Com o passar da história se perdeu essa história, é uma pena. Segundo detalhes abordados por Ferrareto em 2002, Dalpiaz também em 2002 e Duval 2012, Hernani Ruschel preocupou-se em conduzir e radiar de forma descritiva. O ponto fundamental é que o episódio com futebol, apesar de improvisado, foi pioneiro no rádio gaúcho brasileiro, pois ocorreu meses após a transmissão de Nicolau Tuma. Hernani Ruschel Filho compreende que o fato de seu pai ter sido um artista do rádio naquela época, com uma grande capacidade de improvisar, além da boa voz, podem ter sido os fatores que permitiram ao narrador contar a história do primeiro jogo transmitido no Rio Grande. Sim, sem dúvida nenhuma, seria a presença de espírito, a voz, porque ele passou num concurso que tiveram vários escolhidos, ele tinha uma voz muito boa para a rádio. E além dessa presença de espírito, a sua alegria de falar. Então eu acho que foi os motivos que levaram a ele a ser escolhido, e o nome, né? Naquela época era um nome dentro da rádio, era o fundador, o primeiro speaker, número 1 do Rio Grande do Sul, quando vinham autoridades, quando vinham artistas, quem recebia era ele, pelo nome da rádio e pelo nome dele. Então esse foi o motivo de encaminhá-lo para a narração dos jogos. Não existem acervos sonoros históricos de narrações e até mesmo de outros episódios artísticos da carreira radiofônica de Hernani Ruschel. Uma das mais significantes publicações que Hernani Filho possui a respeito de seu pai em acervo familiar se trata da edição número 41, de 18 de janeiro de 1936, da revista do Globo. A publicação, na verdade, se trata de uma homenagem, pois os editores da revista entendiam estar em dívida com Hernani Ruschel, o simpático popular speaker da radiodifusora porto-alegrense. A revista se refere a Hernani Ruschel como um speaker modelo, de voz musical, clara, nervosa e imaginativa. Além disso, na avaliação da revista do Globo, que também, entre outras coisas, fez menção a Ruschel como o número 1 do Rio Grande do Sul, destacou a grande capacidade do locutor de improvisar e florear. Hernani Ruschel realizou a transmissão de Grêmio e Seleção Paranaense com apenas 23 anos. Ele faleceu no ano de 1995, mas deixou um legado eterno para o rádio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu sou Ciro Goetz e, novamente, faço o convite. Inscrevam-se aqui no canal, ativem as notificações e compartilhem os nossos conteúdos. Até o próximo capítulo deste especial sobre o pioneirismo da narração esportiva através das ondas da Rádio Gaúcha. Forte abraço!